Não é todo mundo que é Elias, não. Eu não sou Elias, meu nome é Sérgio, mas vamos ver. Elias disse, segundo a minha palavra, não chove nem tem sereno, nem orvalho. E Deus disse, quem foi que falou isso? Você sabe que Deus é, eu não sei que ele sabia, né? Mas são figuras de linguagem que usa para gente entender um pouco. Foi Elias. Carimba. Tô assinando. Tá muito errado essa frase. Basicamente ele tá falando aqui, Elias falou que não ia chover e Deus assinou embaixo. Tá muito errado, tem um monte de coisa errada nesse. Primeiro, bora lá pro texto. Eu já falei tanto desse texto, tá até na cabeça. Acho que é 1 Reis, capítulo 17. Leiam comigo. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Olha, aí tu fala, olha aí, Elias falou, Deus assinou embaixo. Porque quando o profeta fala, Deus tem que assinar embaixo. Não, cara, você está lendo errado esse texto. O que o texto já começa falando? Tão certo como vive o Senhor. Biblicamente falando, bora lá para Ezequiel, capítulo 13. Olha o que está escrito no verso 2 e verso 3. Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel que estão profetizando agora. Diga a eles, os que estão profetizando, conforme a sua própria imaginação e dizendo, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Os seus profetas, ó Israel, são chacais no meio de ruínas. Então, a Bíblia condena, o próprio Deus condena profetas que dizem assim diz o Senhor, assim falam no Senhor, ouçam a palavra do Senhor, tão certo como vive o Senhor, sem Deus ter falado. Se Elias tivesse falado, não vai chover, sem Deus ter mandado, ele seria um falso profeta. E nós sabemos que ele não é um falso profeta. Ah, mas como assim? Então quer dizer que Elias simplesmente foi lá e falou? Não, cara, Deus simplesmente pode ter falado pra ele ir lá. A gente não viu essa parte da história. A gente simplesmente não viu essa parte da história. Mas o que a Bíblia revela pra gente está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para não chover e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Ou seja, não foi simplesmente ele chegar lá pra Acabe, não vai chover porque eu não quero. Não, cara, ele orou muito. Ele orou muito, deve ter esperado a resposta de Deus, porque ele falou tão certo como vive o Senhor. Então, Elias orou muito, ele deve ter a resposta de Deus ali, pra usar a frase que ele usou. Ele chega lá, não vai chover tão certo como vive o Senhor. Mas peraí, por que Elias orou pra não chover? Porque lá em Deuteronômio, capítulo 28, a partir do verso 15, Deus ele dá várias maldições ao povo de Israel, caso ele desobedecesse. E lá no verso 23 dessas maldições, olha o que está escrito. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, e o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e em pó, e descerão do céu até que vocês sejam destruídos. Ou seja, o texto aqui está falando que se o povo idolatrasse a outros deuses, se o povo adorasse outros deuses, Deus faria com que não chovesse, nem choveria do céu, nem cresceria a planta da terra. Ou seja, talvez a oração de Elias foi simplesmente Deus, cumpra a tua palavra, cumpra o que está escrito. O Elias não foi lá e falou da cabeça dele, Deus assinou embaixo. Não, Elias ele estava pegando a palavra de Deus e falando, cumpra o que está escrito. Então é uma teologia muito ruim, você falar, Elias falou Deus assinou embaixo porque ele era profeta. Não, cara, não é isso que está escrito. Falar isso é irresponsável e não é bíblico você falar um negócio. Você sabia disso tudo? Me diz aqui nos comentários, curte esse vídeo para que mais pessoas não caiam nessa mentira.